Muito bem, pessoal. Eu vim aqui falar com vocês sobre essa questão aí do estado do Rio de Janeiro e a crise feroz em que agora ele ficou metido. Por quê? Porque o Ministério da Economia anunciou que não vai aceitar, tecnicamente, o documento que foi apresentado pelo Estado, buscando prorrogar a sua participação no programa de recuperação fiscal. Isso é uma complicação danada. Por quê? Porque se a gente levar isso aí ao pé da letra, se isso significar que ele está fora do programa, o Estado vai ter de pagar uma parcela expressiva da dívida que foi rolada nos últimos anos e que ele não pagou à União. É óbvio que tem a possibilidade de ele alterar o programa, ele tem 5 dias para isso, alterar o programa e aprovar essa reformulação. Há tempo para isso, mas as primeiras reações do governador e de outras autoridades do Estado é que não há como fazer essa alteração, pelo menos a princípio. O governador deve procurar o ministro da Economia, porque até agora esse assunto ficou restrito às secretarias do Ministério da Economia que cuidam do assunto. E é com elas, por enquanto, que o Estado vai ter de se acertar. Pois bem, com o ministro entrando em cena a partir de amanhã, pode ser que surja novidade, mas, sem saber como isso vai ocorrer, eu acho que a gente deve olhar algumas coisas que são relevantes nesse assunto. Em primeiro lugar, a gente precisa mostrar se, de fato, a questão da dificuldade que está ocorrendo para o Estado convencer o Ministério da Economia é uma questão aí de descuido, algum comportamento, vamos dizer assim, que por descuido ou descaso não foi trazida uma solução que pudesse ser aceita. Isso é uma possibilidade que a gente tem de examinar. Mas eu acho que, em vez de fazer isso, nós deveríamos começar por analisar com bastante atenção o que está ocorrendo nos estados brasileiros e no Rio de Janeiro, em particular, porque o Rio é, sem sombra de dúvida, se não o pior, um dos piores estados do ponto de vista da sua situação financeira. Aí é preciso saber se o tratamento que ocorre nesse programa de recuperação fiscal trata das coisas que são realmente relevantes para resolver de uma vez o problema. Para fazer isso, eu vou trazer um slide, eu vou compartilhar com vocês, que eu considero bastante relevante para a gente examinar. Esse slide traz os dados recentes, logo antes do ano em que o Estado assinou esse programa, e nós vamos olhar para esse slide em busca de uma interpretação para o que está ocorrendo no Estado e perguntar por que uma solução adequada não está acontecendo. Pois bem, o que eu vou mostrar, então, é uma espécie de pizza relativo ao ano de 2016, onde nós vamos ver de como é que as contas do Rio estão decompostas dentro do gasto que foi observado neste ano. Eu vou olhar a abertura em 3 grandes itens. Do lado direito vão estar aqueles que eu chamo de donos do orçamento. Os donos do orçamento são segmentos que têm um amparo muito forte da legislação brasileira, que dá a eles
é uma capacidade muito grande de gastar e de manter seus gastos, não perder o peso que eles têm no total. Esse item, do lado direito da pizza, vocês veem duas linhas brancas mais grossas, do lado direito estão o que eu chamo de donos do orçamento, que representam cerca de 60% do total que é gasto. Quais são eles, os donos? Educação, segurança. Segurança é o item de maior peso. A gente sabe que no Rio isso é um segmento muito importante. Depois tem os chamados poderes autônomos, que são os poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, que também tem um peso expressivo. Vocês podem ir olhando os números aí nesse gráfico, nessa lâmina que eu estou mostrando. Nesse grupo de donos do orçamento, vai aparecer o setor de saúde, que também tem um peso expressivo, o serviço da dívida, que está aí com 7,7% do total, é em torno desse item que esse programa foi traçado, e tem um item residual de 3% do total, que são as demais vinculações. Então, vejam que do lado direito da pizza, você tem mais da metade, 60% do total, é o gasto, em grande medida, gasto de pessoal, dos chamados, que eu chamo de donos do orçamento. Do outro lado, a gente vai ver, como eu tinha falado, em 3 grupos. Um grupo bem representativo são os inativos e pensionistas, que é o item de maior peso. 22,8% do total é o segmento, a fatia de azul, que está em azul escuro. Mais acima, nós vamos ter os gastos discricionários, que representavam, em 2016, 17% do total. E ali nós temos outros custeios, o pessoal ativo, que tem um peso expressivo, nas demais secretarias, que não são aquelas do lado direito, o investimento para fechar a conta com apenas 3,4% do total. Então, vejam, o drama dos estados é esse. O grosso do gasto, o grosso mesmo do gasto, é composto de segmentos protegidos pela legislação. Aí você tem Constituição, tem leis fortes que garantem uma participação muito expressiva desse segmento no gasto. O grosso, como eu disse, tirando o serviço da dívida, é pessoal, com destaque para a segurança, no caso do Rio, e depois nós temos inativos e pensionistas, que têm o maior peso de todos, e um segmento bastante residual, que é exatamente composto pelos gastos discricionários. Então, vejam que, numa situação dessa, eu fico imaginando como que esse programa foi composto de medidas que estão sendo recusadas. Bom, pelo que eu já vi e escutei, uma parte da reação contrária que está havendo é a desconfiança que receitas, que aqui elas não estão, receitas que foram colocadas, têm pouca chance de se realizarem na avaliação do Ministério da Economia. Outra coisa que desagradou por lá foi a previsão de reajustes salariais nos próximos anos. E, no final, uma constatação de que, com reajustes salariais pela frente e receitas pouco confiáveis, veio um temor de que esse programa não se sustente, não se mantenha em pé. Então, vejam, o que é que eu sinto aí? Se não houver condições de aprovar uma reformulação do programa, o que eu acho que nós temos de fazer, e temos de fazer de qualquer forma, até porque isso é uma obrigação constitucional hoje, para não só para a União, mas todos os estados e todos os municípios, pela emenda 103 de 2019, que é a que contém a última reforma da Previdência, os entes públicos são obrigados hoje a fazer, demonstrar, encaminhar
um programa de equacionamento da questão do déficit, do seu déficit previdenciário, onde a conta de inativos é o item mais relevante a ser considerado. Essa conta que representa, olhando só o gasto, 22,8% do total. Não é por outra razão. Veja, não há como a gente conseguir espaço nessa pizza se não for equacionando a Previdência. Esse que é o item de maior peso. O seu equacionamento permitirá não só pagar o serviço da dívida que se está tentando equacionar por aí, nesses últimos anos, como também abrir espaço para maiores investimentos. Eu lembro que o investimento aqui está com 3,4% do total do gasto do Estado do Rio, muito pouco. Então, essa é que é a grande solução que não está contemplada, de novo, repito, apesar de ser uma obrigação hoje prevista na Constituição, não está contemplada no programa de recuperação fiscal. Mas, mesmo assim, mesmo sem as dificuldades que isso encerraria, nós estamos tendo aí esse primeiro sinal negativo de parte do Ministério da Economia. Quero, então, chamar a atenção de todo mundo que nós vamos ter, de uma vez por todas, de enfrentar essa questão previdenciária, que significará aportar ativos recebíveis, valores expressivos que estão à espera de algum encaminhamento relevante a fundos de pensão, a um fundo que seja criado, aí no caso do Rio, ou aproveitamento de algum existente, para que nós consigamos reduzir o peso que esse item tem na despesa e que precisa ter um encaminhamento para nos tirar dessa situação desagradável e sem permitir que o Estado preste melhores e mais amplos serviços à população. Eu espero que, em breve, isso se encaminhe bem, porque é fato que o Estado pode empurrar esse problema com a barriga, mas não faz sentido, mas que ele pode, porque tem uma liminar concedida pelo STF que determinou que, enquanto esse entendimento para a prorrogação do plano de recuperação fiscal não ocorrer, o Estado pode continuar sem pagar o serviço da dívida, mas vocês vejam, é 7,7% do total, e enquanto não se chega a uma solução. Ajuda a empurrar com a barriga, mas nos deixa longe de uma solução e deixa o Estado sem condições de atender às necessidades da sua população. Então, eu vou encerrar por aqui e pedir que vocês reflitam um pouco sobre isso, porque nós realmente precisamos encaminhar uma solução para esse grave problema e seus desdobramentos, os desdobramentos do que já ocorreu nesses últimos 2 dias, vão ser vividos agora, em breve, e eu espero que logo, logo se chegue a uma boa solução. Muito obrigado a todos.